Jornalista especializada em comunicação em saúde, Suzy possui mais de 20 anos de experiência em assessoria de imprensa e gestão da comunicação organizacional. É CEO do portal Com Saúde Bahia, onde atua conectando informação de qualidade, profissionais e a sociedade. Neste encontro, ela traz o tema Comunicação que Cuida, propondo um olhar sobre o poder das palavras, da escuta, da informação no contexto da saúde. É uma reflexão sobre como comunicar com responsabilidade, empatia e propósito pode transformar relações e fortalecer o cuidado. Um convite a usar a comunicação como ferramenta de acolhimento e conexão. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Suzy Moreno, jornalista, atuo na área de comunicação em saúde, né? Ao longo da minha trajetória, mais de 20 anos, né, de história, eu atuei no Hospital das Clínicas, aqui da Universidade Federal da Bahia, e desenvolvi vários projetos nessa área, né, de comunicação e instituições de saúde, né? Então, eu vim aqui um pouquinho falar com vocês, né, pela minha experiência dentro da assistência, da convivência com profissionais, das histórias que eu vi, vivenciei com pacientes, e aí eu me apaixonei pela área. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho dessa minha experiência, porque depois que eu entrei na área de saúde, tudo fez sentido na minha vida. Entender que a saúde não está só no diagnóstico, não está só no exame ou no tratamento, que a saúde também está e muito na forma como a gente se comunica. É. Então, assim, a comunicação é na forma como a gente explica, na forma como a gente escuta, na forma como a gente acolhe. E foi aí que eu entendi algo que carrego comigo, assim, até hoje, né? Eu acho que vou levar para o resto da vida, que a comunicação tem um poder enorme de transformar tudo. Transformar o cuidado, transformar relações e muitas vezes transformar vidas. E eu queria começar essa conversa aqui, essa apresentação que eu fui convidada por essas mulheres lindas, é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia: a primeira necessidade, comunicar-se. Então, essa frase ela parece simples, mas não é, porque comunicar não é só falar, né? É alcançar, é tocar, é ser compreendido. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, que é mãe, que é mulher, que carrega uma história única, muitas vezes atravessada por dúvidas, medos, força, muita força, né, que nós temos. E principalmente, além da força de tudo isso, o amor que a gente carrega. Antes de falar de comunicação e saúde, que é o tema que eu trouxe hoje para vocês, a gente precisa voltar um pouquinho, né? Assim, voltar um pouquinho, porque tudo começa antes, né? Antes de falar de comunicação, né, propriamente dita na área de saúde, tudo começa no ventre, né? Então, nada melhor do que falar com vocês, né, que vivenciaram, né, essa jornada, que vivenciam, e ali no ventre é que é onde a vida está sendo formada, mas onde é um vínculo já existe, né, lá no ventre. Então, onde mesmo sem palavras estruturadas, a comunicação já acontece. Eu digo sempre que quantas vezes a gente conversou com o nosso bebê ainda na barriga, quantas vezes a gente contou sobre o nosso dia a dia, fez planos, imaginou o futuro, aquilo que já era a comunicação. Ali sim começava a comunicação. E mais do que isso, além da comunicação, já era cuidado, porque comunicar eu considero que não é uma coisa simples. Comunicar é criar conexão, é transmitir segurança, é construir presença. E essa comunicação, ela não se perde. Ela atravessa o tempo, fica na memória, fica no nosso corpo, fica na forma como a gente sente e vive o mundo.
Agora, quando a gente entra no universo da saúde, principalmente em situações como a síndrome de Edwards, essa comunicação passa a ser ainda mais necessária, porque junto com o diagnóstico vem uma avalanche de informações, termos difíceis, né? Muitas vezes decisões importantes, medo, insegurança, e muitas vezes é até falta de clareza. Na saúde, eu queria deixar bem claro para vocês, comunicar bem também é cuidar. Não basta informar, é preciso garantir a compreensão. Eu já falei isso aqui, mas é bom a gente repetir, porque entender não é simples. Para a gente entender e a gente ser compreendido, compreender o que o outro fala, existe todo um contexto, um momento de vida, né, nossas emoções, tudo interfere na forma como a informação chega. E existe algo muito importante, é dizer que grande parte dos erros começam na comunicação. Não é falta de conhecimento técnico, é falha na comunicação, na explicação, no diálogo. Tem coisas que não está na lei, mas deveria, né? Isso aí eu coloco sempre. Sensação de sair de uma consulta com mais dúvidas do que respostas. Olhar o perdido, olhar um olhar perdido no corredor sem saber muito o que fazer, a receita na mão e a cabeça cheia de perguntas. Isso acontece muito, né, quando a gente sai de uma consulta médica ou quando a gente sai de um procedimento que recebe aquela orientação. Então, muitas vezes, a gente fica perdido mesmo, a gente não entende. E, do outro lado, o profissional, às vezes, não sabe que a gente não compreendeu. Então, a comunicação ela é muito mais complexa do que a gente imagina. E o Brasil deu um passo importante. No mês de abril, no mês passado, foi promulgado o Estatuto dos Direitos do Paciente, um avanço importante que organiza direitos e coloca o paciente no centro do cuidado. Essa lei nasce de problemas reais, como falta de informação, decisões pouco compartilhadas, dificuldades de entendimento, e traz uma mudança importante. O paciente deixa de ser passivo e passa a ser protagonista. O que significa isso na prática? Significa que direito à informação clara, a participação das decisões, direito de escolha, agora é um direito. Mas existe um ponto crítico aí. Existe uma distância entre o que está na lei e o que acontece na prática. E essa distância, eu sempre digo, ela tem nome, chamada comunicação. Porque a lei garante o direito, mas não garante que ele seja compreendido. E sem entendimento, não existe cuidado completo. E quando a comunicação falha, a desinformação ocupa um grande espaço. E a desinformação, ela também adoece, né? Eu sempre digo que quando a gente é mal informado, quando a gente não tem a informação precisa, quando a gente não sabe direito o que está acontecendo, isso adoece de fato a gente. Por isso, esse momento aqui não é só sobre informação, é sobre acolhimento, é sobre conexão, é sobre fortalecimento. E eu quero dizer algo importante. Você pode sim perguntar, você pode pedir para repetir, você pode dizer que não entendeu. Isso é cuidado. E para os profissionais da área de saúde, fica um chamado importante que eu considero: comunicação não é detalhe, é parte do tratamento. É porque, no fim, o direito só existe quando ele é vivido. E a comunicação é o caminho entre a lei e o cuidado real. E eu termino voltando ao início, né, quando eu falei da primeira necessidade, que é comunicar-se. Hoje, a gente pode dizer mais, comunicar com verdade, com escuta, com respeito, com humanidade. Porque quando a comunicação acontece, né, de verdade mesmo, ela não só informa, na verdade, principalmente na área de saúde, ela acolhe, ela fortalece, ela cuida, né? Então, eu acho que a gente deve seguir firmes, juntas, nesse propósito da comunicação na área de saúde, transformando a comunicação em cuidado. É esse meu recado que eu queria deixar para vocês. E agradecer a toda a família Síndrome do Amor, né? A associação,
T18, todo esse movimento importante neste mês de maio, não só no mês de maio, né, que a gente consiga levar essa informação, esse cuidado, esse amor dessa comunidade, síndrome do amor, para muito mais gente. Multipliquem, levem essa informação, porque comunicação é isso aí, a gente transforma quando a gente tem informação de qualidade, de verdade, e essa comunidade está aí disposta a levar essa comunicação a sério, essa comunicação de verdade, essa comunicação de cuidado. Grande beijo, podem contar comigo sempre, fiquem com Deus e até a próxima. Grande beijo.